Quarto ponto. John Gottman, um dos maiores psicólogos americanos, eu tenho estudado muito ele. Ele está há 30 anos estudando casais e ele ficou 12 anos entrevistando 3.000 casais americanos sobre um assunto. Sobre o principal motivo, na visão psicológica, do porquê um casal iria se separar do outro. E ele chegou à conclusão, depois de analisar os 3.000 videotapes que ele filmou da entrevista com esses casais, analisando através da neurolinguística as microexpressões de cada casal, do que eles falavam, dos assuntos que eles abordavam, John Gottman Dr. John Gottman, da Universidade de Washington, chegou à conclusão que a única forma que ele tinha de prever se o casal ia se separar ou não era através do desprezo. Casais que brigavam muito, não quer dizer que iriam se separar. Casal que odiava um ao outro, odeio, eu vou matar, não quer dizer que vai separar. Agora, o casal que desprezava, às vezes nas microexpressões faciais, ou nas palavras, onde tinha desprezo, ele garante, tem separação. Então, às vezes, o marido estava falando sobre o porquê ele não queria cachorro em casa e a mulher queria tanto cachorro, briguinha comum. A cara de desprezo da mulher, quando o marido falava, ele já notava. Não passa de 2 anos. Em 30 anos de estudo, ele desenvolveu uma capacidade de observação que ele conseguia prever até quanto tempo eles conseguiriam ficar casados ou não, dependendo do nível de desprezo. Quando eu peguei essa pesquisa, eu fui correr para a Bíblia estudar, porque tudo que é ciência, ontem eu estava conversando no carro com os pastores, estava falando isso, tudo que a ciência prova hoje, a Bíblia já dizia. Se a ciência diz alguma coisa hoje que não está na Bíblia, é só esperar que daqui a uns meses já vão declarar que não era bem assim. Eles mesmos se desmentem. Porque tudo que é cientificamente provado, a Bíblia já avisava antes. Então, quando ele chegou a essa conclusão científica de que o desprezo era o prenúncio da separação, era o prenúncio de uma perda, eu fui na Bíblia estudar. Meu irmão, descobri cada coisa. Uma coisa que eu descobri, pastor Eloy, que toda vez que a palavra desprezo aparece na Bíblia, está anunciando uma grande queda, uma grande perda. Quer ver? Quem tinha mais chance de ganhar essa batalha? Davi, um adolescentezinho magrinho, de boa aparência, que cuidava de ovelha, ou Golias, um soldado experiente de 3 metros de altura, com todo equipamento, com espada, com peitoral de bronze, com capacete e herói de guerra? Golias, é lógico, né, irmão? Quem tinha mais chance era Golias. Se tivesse uma aposta, você ia apostar em quem? Golias. Se você não conhecesse o final da história, hoje você conhece, né? Mas se você não conhecesse, você ia em Golias, é lógico. Ou seja, Golias era o favorito na batalha. Tanto que ninguém, durante 40 dias de Israel, quis enfrentar Golias. Agora, quando Golias vê Davi, você pode ler sua Bíblia, está lá em 1 Samuel. Quando Golias vê Davi, aliás, abre comigo, senão você não vai acreditar. 1 Samuel 17:42. Diz assim, posso ler? Amém ou não amém? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou. Você vai reparar que toda vez que essa palavra aparece na Bíblia vai ter uma grande perda depois, nos próximos versículos, toda vez. Golias, vendo Davi, o desprezou, e você vai perder para todo mundo que desprezar. Porque é bíblico e é científico. Então o improvável acontece por causa do desprezo. Golias desprezou Davi, e porque desprezou, ficou desatento a algumas técnicas que Davi tinha, como por exemplo lançar pedra com funda. Porque onde tem desprezo, tem perda. Passa um pouquinho a sua Bíblia e vai lá para 2 Samuel, segundo livro de Samuel, por favor.
6,16. E sucedeu, segundo Samuel 6,16, e sucedeu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi, que ia dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. É isso que está escrito? Ela desprezou em seu coração. Versículo 20. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se aos olhos das servas e de seus servos, como sem pejo se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu preferindo-me a teu pai. Pronto, começou a briga familiar aqui. Sabe que você está assim? Porque Deus preferiu a mim do que a teu pai. Irmão, quando bota pai e mãe no meio da briga do casal, começa o problema. Vocês sabem como é que é, né? Quem está se identificando aí? Dá um amém. Aí, preferindo-me o Senhor do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor eu tenho me alegrado. E ainda mais do que isto eu me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem tu falastes, delas eu serei honrado. E Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Olha só, deixa eu te explicar a história de Davi e Mical. Lembra da história de Davi enfrentando Golias? Quem lembra? Acabamos de falar. Quando ele chega em frente de Golias, qual é a primeira pergunta que ele faz? Eu já ensinei isso para vocês. Quando ele vê o gigante, o que ele fala? O que vão dar? Porque todo mundo fala, quem é esse circunciso? São os espirituais. Mas não, antes dele ser espiritual, ele falou, o que vão dar para quem derrubar esse gigante? Qual é a minha recompensa? Uma das recompensas era a filha do rei. Davi começou a lutar naquele dia, derrubando o maior inimigo de Israel pela filha do rei. Ele derruba a filha do rei, ele derruba Golias, ganha a filha do rei, mas o rei não entrega. E dá a filha mais velha para outro homem. Aí fica Mical na lista de espera. Saul percebe que Mical amava Davi. Olha só, Saul percebe que Mical amava Davi, fala assim, eu te dou Mical, Davi, tudo bem, mas se você quiser, você vai ter que ir nos filisteus, matar 100 filisteus e trazer 100 prepúcios. Ou seja, Saul já tinha combinado com os seus soldados o seguinte, não vamos fazer Davi cair na nossa mão, que ele cai na mão dos filisteus. Era uma armadilha para Davi morrer. Mas ele falou, manda Davi lá, manda ele trazer 100 prepúcios dos filisteus, se ele trouxer, eu dou minha filha. Ele foi lá, irmão, matou 200 e trouxe 200 prepúcios. Todo mundo sabe o que é prepúcio, né? Quem não sabe, vem aqui, Tiago Mons, eu quero demonstrar para o pessoal. Fazer a demonstração para o pessoal entender. Se todo mundo do Rio, você já sabe o que é, graças a Deus. Porque quem no Rio não termina ideia do que eu estou falando, ele falou assim, não entendi. Mas ele traz 200. Porque Davi sempre fazia mais do que lhe era pedido. Por isso que Lucas 17 falou assim, você vai dar uma recompensa, você vai dizer obrigado a quem só faz o que é pedido? Vocês também podem dizer, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que deveríamos fazer. Toda vez que você só faz o que deveria fazer, isso vale para o teu casamento, você é servo inútil. Obedeceu o teu pai, obedeceu o teu pastor, fez tudo que o teu chefe mandou no trabalho, parabéns, você conseguiu a categoria de inútil agora. Parabéns, começou. Porque para você se destacar, para você realmente ser uma pessoa bem vista, você tem que fazer mais do que é pedido. Davi, o pai dele pediu para ele levar pão na batalha, ele levou um saco de pão e voltou com cabeça de gigante na mão. Ele faz sempre mais do que é pedido. Pediram para ele trazer 100 prepúcios, ele trouxe 200 prepúcios. Então quando alguém te pedir para trazer um café, traz o café, um copo de água e um pão de queijo, irmão. Não traz só o café, não. Aprende a se destacar. Quando tua esposa te pedir, irmão, você pode lavar a louça? Lava a louça, enxuga também, passa um pano na cozinha, você vai ver como é que a noite vai ser maravilhosa, irmão. Vai ser milagre de Jeová. Vai falar, meu Deus, o que aconteceu com essa mulher?
É um milagre de fazer mais do que é pedido. Vai por mim, eu tenho experiência no assunto. Experiência própria. E aí, presta atenção, Davi já tinha enfrentado Golias de olho na recompensa, que era a filha do rei. Agora ele mata 200 filisteus, traz 200 prepúcios para ter a filha do rei. Casa com Mical, começa uma história. Mical trai o próprio pai, trai o próprio rei para poder fazer Davi fugir de Saul na primeira vez que Saul tenta matar Davi. Foi Mical que fez com que ele fugisse pelos muros. Ou seja, um casal que já tinha dado várias provas de amor um contra o outro, um pelo outro, aliás, né? Provas profundas de que um queria ficar com o outro, acabam com essa discussão. E nessa discussão termina o seguinte: e Mical não teve filhos. Presta atenção, tem duas formas de uma pessoa não ter filho, pastor Eloy. A primeira é por um problema natural. Tem um problema na trompa, no ovário, no útero, algum problema feminino, né? Ou até no homem, que não era o caso de Davi, porque já tinha filhos, e a mulher não pode ter filhos. Nesse caso, a Bíblia cita, e Deus cerrou a madre de Ana, e Deus cerrou a madre de Sarai, e Deus, ou seja, no caso, quando a mulher tinha algum problema físico, a Bíblia cita de que Deus tinha fechado o ventre da mãe. Nesse caso aqui ele não cita isso. Só fala que ela não teve filhos. Porque a segunda probabilidade de uma pessoa não ter filho é não ter relação sexual. O desprezo de Mical fez com que Davi não tocasse mais nela. E ela não teve mais filhos. Davi teve muitos filhos, Mical não teve nenhum. Porque onde tem desprezo, vai ter perda. Onde tem desprezo, vai ter perda. Sabe qual é o problema do desprezo? É que você não consegue prever futuro. E você pode estar desprezando a maior bênção da sua vida. A Bíblia diz: Esaú desprezou a sua primogenitura. Quem virou o pai da nação de Israel? Jacó, o irmão que pegou a primogenitura dele. Ou seja, Esaú, por linhagem, seria o pai da nação mais poderosa da terra, do protótipo do céu na terra. Por linhagem, por direito, por herança, ele entraria para a história como o homem mais poderoso que já existiu. Abriu mão por um prazer de um prato de lentilha de 5 segundos, porque tudo que você despreza, você perde. Ele desprezou a primogenitura, porque não conseguia prever o futuro, e no futuro, essa primogenitura era o passaporte para virar o pai da nação de Israel. A palavra desprezo precisa ser rasgada do teu dicionário. Tira o desprezo. Meu irmão, briga o que tem que brigar, mas não despreza, não deixa para lá, não vira olhinho, não fala... Mandando aqui, você já sabe para quem, né? Deus está falando contigo. Não despreza, porque você perde tudo aquilo que despreza e você multiplica tudo aquilo que valoriza. Se você começar a valorizar o que Deus colocou na tua mão hoje, você vai começar a ser multiplicado naquilo. Então tira a palavra desprezo do teu casamento. Porque isso não é só um dado psicológico de John Gottman, da Universidade de Washington, não é só um dado científico, é também uma instrução bíblica. Não despreza, porque tudo que você despreza você vai perder.